Olá, tudo bom? Você que está acompanhando, assistindo o programa Fazendo Barulho, eu quero dar um testemunho da cura de Deus na minha vida pela ausência do meu pai na minha vida, na minha história. Eu preciso voltar um pouquinho para que você possa entender a grande cura que Deus fez e realizou na minha vida e também alguns desafios que eu fui vivendo por conta da ausência do meu pai. A minha mãe, ela já tinha sido casada, ela teve uma filha, então eu tenho uma irmã mais velha e veio a se separar e depois de alguns anos ela engravidou de mim e quando ela ficou grávida de mim, ela não foi morar com meu pai, isso eu fiquei sabendo depois. E quando eu tinha mais ou menos 11 anos, então até essa idade eu não tive contato com meu pai, mas quando eu tinha 11 anos de idade, me bateu uma saudade do meu pai e eu pedi que minha mãe tentasse conseguir o telefone dele. E eu pude ligar no dia do meu aniversário para o meu pai, o meu nome é Adler, o do meu pai é Alder, e eu liguei para ele e eu lembro que foi ele que atendeu a ligação, mas ele não quis falar comigo, não reconheceu que tinha um filho com esse nome, desligou o telefone. E eu confesso que foi um dia bem difícil. Minha mãe perguntou se eu tinha conseguido falar com ele. Eu dei uma desculpa, disse que não tinha dado certo. E durante, podemos dizer que ali no começo da adolescência, juventude, ele realmente foi fazendo muita falta, porque eu comecei a conviver com meus colegas de escola e quando eu ia para a casa deles, eles tinham a presença da mãe, a presença do pai, e os meus colegas, às vezes, quando queriam sair, eles pediam diretamente ao pai. E eu sentia falta, eu queria também ter um pai em casa e não tinha. Mas, com 17 anos, foi o tempo, foi a fase que eu comecei a me afastar de Deus. Poderia dizer que foi aquela fase da rebeldia. E acredito que um pouco dessa rebeldia foi por conta de não ter um pai em casa. Então foram 5, 6 anos da minha vida muito difícil, aonde eu tive várias experiências com noite, com farra, com droga. E aí eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu experimentei a voz de Deus que me dizia: meu filho, volta para tua casa porque ela te ama. Eu te criei para você me amar e para você me servir. Eu pude escutar do próprio Deus me chamando de meu filho. Eu sempre tive dificuldade de chamar Deus de pai, exatamente pela ausência do meu pai, acredito. E eu pude escutar Deus me chamando de meu filho. E eu lembro que eu chorei muito, voltei para a casa da minha mãe, comecei a participar de um grupo de jovens, e a minha experiência com Deus, ela foi crescendo, ela foi amadurecendo, e participando de um retiro sobre perdão, Deus colocava no meu coração que eu precisava perdoar o meu pai. Aquele pai que eu nunca tinha convivido, aquele pai que eu não conhecia, aquele pai que eu não tinha foto. Mas eu lembro que no momento do retiro, no momento da oração, eu fechei os olhos e praticamente apareceu um homem bem velhinho na minha frente. E ali eu lembro que eu me ajoelhei, eu chorei muito, e do meu coração brotou aquele desejo de perdoá-lo e também brotou o desejo de conhecê-lo. Poucos anos depois, no ano seguinte, na verdade, eu ingressei na comunidade Shalom, sendo missionário da comunidade de vida, e 2 anos depois eu tive a graça de poder conseguir o endereço do meu pai. Mandei cartas para ele, mas não obtive respostas, mas eu consegui o telefone atual dele e eu pude ligar. E quem atendeu foi a mulher dele, dizendo que tinha recebido todas aquelas cartas, mas ela foi me explicando que meu pai estava bem velhinho, e aí eu lembrei aquele momento de oração onde Deus me mostrava um homem bem velhinho e dizia que era o meu pai, e ela me disse que, olha, eu estou lendo as suas cartas e se você quer vir aqui, em Salvador, onde meu pai morava, só para conhecer o seu pai, venha. Não espere nada dele, porque ele já está bem velhinho, talvez ele nem lhe acolha bem. Mas aí eu disse, não, eu quero conhecer o meu pai. Eu quero dizer para o meu pai que eu amo, que eu perdoo. E aí sim, eu pude conhecer o meu pai no ano de 2005,
e realmente ele estava bem velhinho, pude sentar na cama do lado dele. Ele já estava com aquela doença que vai descascando a pele, vai ficando branca, e eu pude sentar do lado dele e chamá-lo de pai. Ele com a cabeça baixa, eu pude dizer para ele que ele fez falta na minha vida. Eu pude dizer para ele aquela ligação que foi muito ruim, mas eu disse para ele que eu não fui para a casa dele naquele dia para dizer só isso. Pelo contrário, eu fui dizer para ele que eu tinha experimentado do amor de Deus. Eu fui lá para dizer que eu o amava e que eu havia perdoá-lo. Pude almoçar com ele, tiramos uma foto e já morava na cidade de Fortaleza, já estava começando os meus estudos para os caminhos para o sacerdócio, e no ano seguinte, um ano depois desse encontro com meu pai, ele veio a falecer, me acordaram de madrugada, e eu pude ir para o enterro do meu pai. Foi uma experiência, não consigo nem descrever, mas muito marcante. Estava ali meu pai, morto naquele caixão, mas dentro de mim, o meu pai estava vivo, porque ele tinha sido perdoado por mim. Então eu queria partilhar com vocês essa graça, esse milagre que Deus realizou na minha vida, o milagre da cura, o milagre do perdão, o milagre também de eu poder ter conhecido, e hoje como padre, bendito seja Deus, hoje Deus me confia a missão de ser pai, porque padre é isso, é ser pai, pai de um povo, e bendito seja Deus por tantos filhos que Deus me confia. Então eu quero, com esse breve testemunho, com essa cura de Deus, com esse milagre de Deus na minha vida, dizer o quanto é importante nós deixarmos Deus nos curar com a sua paternidade, Deus que é Pai, que não nos abandona, e Ele quer também de nós. Ele quer que nós sejamos pais e mães espirituais para tantos filhos que também podem estar sofrendo por essa ausência paterna. Então que Deus abençoe, um grande abraço, Shalom.